Olá, queridos, graça e paz, bom dia! Tudo bem, meus amados? Estamos mais uma vez aqui com a nossa devocional Filhos Amados. Para quem não me conhece, meu nome é Andresa Rosa e eu estarei com você nesses 10 minutinhos nessa manhã para estarmos nos alimentando da palavra de Deus. Então, você que tem a oportunidade e deseja ser um mensageiro da palavra de Deus, juntamente comigo nesse tempo, hoje, que é agora, o nosso Deus é o Deus do hoje. Compartilhe essas mensagens com o máximo de pessoas que vocês puderem. Vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, comente. Isso é importante, isso é edificante. Então eu realmente peço para que você se envolva nos projetos que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? E hoje nós vamos estar refletindo sobre uma palavra muito especial. Uma palavra que vai gerar fé nas nossas vidas. E fé, ela produz resultados. E isso é extraordinário. Tem um pastor que, infelizmente, ele faleceu, mas eu aprendi muito com esse pastor, que ele dizia o seguinte, que a fé é a moeda do céu. Olha só que tremendo. Então, a maneira que você tem de alcançar as coisas que Deus tem para a sua vida é você exercitando a fé. Exercendo a fé no seu dia a dia, né? Em várias situações que você passa na sua vida, em momentos difíceis, em momentos de impossibilidades. Esse é o momento que Deus entra quando nós usamos a nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre Isaac. Isaac, ele passou por um momento que ele precisou exercer a fé dele mais do que nunca. E você vai entender por quê. Talvez você não conheça quem seja Isaac. Isaac, ele era filho de Abraão, o filho da promessa. Lembra de Abraão? Nós já falamos sobre Abraão aqui. Eu acredito que foi no nosso primeiro vídeo, aquele vídeo Seja uma Bênção. Procura aí no nosso canal que você vai encontrar uma palavra tremenda que Deus colocou no nosso coração. E ali eu falo um pouquinho mais sobre Abraão. E Isaac, ele é o filho da promessa porque Sara, juntamente com Abraão, eles não podiam ter filhos. Sara era estéril e os dois eram idosos. E de acordo com um olhar humano, humanamente falando, era impossível de Sara engravidar, né? Mas Deus é um Deus do impossível. E porque ele é um Deus do impossível, ele fez um milagre acontecer, que foi o nascimento de Isaac. Amém? E aí nós vamos comentar aqui onde houve um momento que Isaac ele precisou exercer a fé dele. Eu quero estar falando de fé por um tempo aqui no nosso canal. Por que eu quero estar falando sobre fé? Nós temos vivido em tempos difíceis na Terra. Temos vivido tempos desafiadores. Tempos onde a nossa fé em Deus, se nós não cuidarmos dela, tem sido roubada. E muitos não têm percebido isso. E eu quero hoje trazer uma palavra que vai incendiar o teu coração. Vai fazer com que você volte a crer na pessoa certa. Por quê? Porque muitas vezes nós cremos em pessoas humanas. Muitas vezes nós cremos em promessas que foram feitas por homens. Muitas vezes nós cremos nas circunstâncias, nas dificuldades, nas situações. Cremos naquilo que vemos. Entende? Mas Deus quer levar o povo dele, os filhos amados dele, a crerem nele. E quando você crê em Deus, as circunstâncias, elas podem mudar. E aí Deus tem transbordado isso no meu coração. E eu quero derramar isso sobre a tua vida. Amém? Vamos lá. E aí aqui, no texto que nós vamos ler hoje, nós vamos estar mencionando o momento da vida de Isaac, que Isaac ele precisou ter uma atitude de fé para que ele pudesse experimentar o milagre de Deus. Então vamos lá, quem puder,
Abra em Gênesis capítulo 26, versículo 1 e diz assim, a palavra do Senhor. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas as terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Amém. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, né? E os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 6. Vamos pular agora para o versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, no caso Isaque, e ia engrandecendo-se, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Em algumas traduções dizem riquíssimo. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Olha só que tremendo. Isaque, ele se viu diante de uma impossibilidade. Qual era a impossibilidade e a dificuldade? Isaque estava habitando numa terra que estava sem chover e havia, por causa da ausência de chuva, havia fome naquele local. E por haver fome na terra, por quê? Eles, na verdade, se alimentavam do que eles produziam. E se não havia chuva, não havia como plantar e nascer. E era interessante que, por consequência da dificuldade, Isaque pensou, olha só, eu preciso tomar uma atitude em meio a essa situação, porque eu tenho uma família para cuidar, eu tenho pessoas que dependem de mim para serem sustentadas, então eu preciso fazer alguma coisa para resolver o problema. Isaque estava errado? Humanamente falando, não. Porque normalmente essa é a nossa atitude quando nós nos vemos diante de uma situação. Nós imediatamente procuramos o quê? Uma solução para o nosso problema. Isaque pensou, poxa, já que aqui é onde eu estou, com a minha família, está tendo fome, eu vou descer ao Egito. Porque provavelmente indo ao Egito eu vou encontrar alguma solução, eu vou encontrar alguma forma de habitar lá e dar o que comer à minha família e aos criados e às pessoas que dependem de mim, né? Mas olha que tremendo. Quando Isaque teve essa ideia, vamos lá, essa solução, essa aparente solução. Por que eu digo aparente solução? Porque não fazia parte do projeto de Deus para Isaque. Glória a Deus, que Deus ele intervém sempre quando precisamos dele. Como aquela decisão tomada por Isaque não vinha do projeto de Deus para Isaque, Deus entra e fala com Isaque. E Deus diz para Isaque, não desçais ao Egito. E Deus estava dizendo para Isaque, Isaque, essa não é a solução certa. Essa não é a decisão correta para você tomar. Você vai fazer aquilo que eu vou te orientar. Porque eu abençoei teu pai, e como eu fui com teu pai, eu sou contigo também. E Deus começa a relembrar a Isaque das promessas que foram feitas a Abraão, perdão. E Deus começa a relembrar essas promessas a Isaque.
E o que é mais lindo, que ao ouvir a voz de Deus, Isaac toma uma decisão. Qual a decisão que Isaac tomou? Permaneceu na terra da escassez. Isaac, ele vivendo aquela situação escassa, ele pensou numa solução, humanamente falando, parecia ser a melhor solução. Mas Deus interviu e mostrou para Isaac que aquilo não fazia parte do projeto de Deus. E diante disso, Deus falou com Isaac e Isaac obedeceu. Quando nós lemos lá no versículo 6 que diz assim, habitou Isaac em Gerar. Em algumas traduções diz, Isaac permaneceu em Gerar. Então Isaac, ele permaneceu no meio do problema. Uau! Como assim, Andresa? Deus queria que Isaac permanecesse no meio do problema? Por isso ele não permitiu que Isaac fosse para o Egito. Na Bíblia, o Egito, ele simboliza um mundo. E Deus muitas vezes não quer que a gente busque soluções no mundo. E é o que nós fazemos, geralmente. Mas Deus queria mostrar para Isaac que, independente da situação que ele estava vivendo, Deus tinha como abençoá-lo. E quando Isaac permaneceu em Gerar, permaneceu na terra da escassez, Deus mostrou para Isaac que não importa o local que você esteja, a bênção não está no lugar, a bênção está em pessoas. Então, Isaac, você em Gerar ou você em Egito, a bênção está na tua vida. Não é o Egito que vai mudar a sua vida. Sou eu que mudo a história da sua vida. Você consegue entender o que Deus está falando com você hoje? Nessa manhã? Ou eu não sei qual horário que você está ouvindo essa mensagem? Deus, ele quer te ensinar a depender dele. Deus, ele quer me ensinar a depender dele. E entender que não importa a circunstância, não importa onde nós estejamos, desde que estejamos com ele, desde que obedeçamos a voz dele. E aí Isaac, ele fez exatamente isso, ele obedeceu a voz de Deus e permaneceu onde Deus orientou que ele permanecesse. E mesmo em meio àquela escassez, Isaac não ficou parado, esperando então, já que Deus mandou ficar, eu vou ficar parado aqui esperando alguma coisa acontecer. De maneira nenhuma. Isaac, ele teve uma atitude. Você que está me ouvindo, Deus, ele não quer que você fique parado em meio às circunstâncias difíceis. Ele quer que você tenha uma atitude, mas uma atitude de fé. Guarde isso. Ele quer que você tenha uma atitude, mas que seja uma atitude de fé. E qual foi a atitude de fé que Isaac teve? Ele pegou as sementes que ele tinha, como nós lemos no versículo 12, e a palavra do Senhor diz que Isaac semeou naquela mesma terra. A terra da escassez, a terra da fome, a terra improdutiva, foi nessa terra que Isaac pegou as sementes que ele possuía e semeou. Mas Isaac, ele semeou não porque ele acreditava que existia algum potencial naquela terra, mas porque ele obedeceu à voz de Deus e ele semeou debaixo de uma palavra profética que havia sobre a vida do pai dele, da vida dele e das gerações futuras dele. E a palavra diz que quando Isaac semeou naquela terra, ele colheu no mesmo ano 100 vezes mais, 100 medidas a mais. Por quê? Que a palavra diz? Porque o Senhor o abençoava.
Gente, isso faz toda a diferença. Era isso que Deus queria mostrar para Isaac. Isaac, você vai ser abençoado. Eu vou te abençoar. Eu quero que você entenda, Isaac, que você ir para o Egito não é a solução. Mas você me obedecer, crer em mim, acreditar nas minhas promessas, essa é a solução. E eu vou te abençoar. E Isaac obedeceu, e porque ele obedeceu, ele teve uma atitude de fé, e porque ele teve uma atitude de fé, a palavra diz que naquele mesmo ano Deus o abençoou, e ele foi tão abençoado, de uma maneira tão extraordinária e tão milagrosa, que os filisteus tiveram inveja do que Deus estava fazendo na vida de Isaac. Então, que você possa nessa manhã meditar nessa palavra e entender o seguinte: você é filho de Deus. Você é filho amado de Deus, um povo escolhido de Deus. E Deus, ele ama abençoar os teus filhos. O problema é que muitas vezes nós não temos a paciência de ouvir a voz de Deus e seguir as instruções dele e saímos atropelando todas as coisas e vamos decidindo sem ao menos perguntar para Deus o que ele acha, sem ao menos envolver Deus nos nossos projetos. Então, vamos a partir de hoje pedir perdão a Deus, porque muitas vezes somos tão independentes dele, e vamos começar a criar, a gerar dentro de nós uma dependência de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Lembre-se, você é um filho amado, e filhos amados amam. Filhos amados sabem amar e derramam o amor de Deus em muitas vidas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.